Ok, estamos em gravação agora, iniciando oficialmente. Sejam todos bem-vindos. Eu chamei esse programa de Programa Detox e Rejuvenescimento, no sentido da gente trabalhar uma linguagem um pouquinho mais contemporânea, para a gente poder compreender as possibilidades da gente trabalhar o Ayurveda. Mas se a gente for pensar de uma forma mais clássica, dentro do Ayurveda, esse programa se chamaria um Shamana. Só que como é uma linguagem que a muitas pessoas ficaria muito distante, eu coloquei uma linguagem que fosse mais contemporânea para a gente, porque o xamana ele tem um aspecto um pouco detox, vamos dizer assim, de desintoxicar, desinflamar, auxiliar o nosso organismo a se aliviar, se dessobrecarregar, e tem um objetivo da gente se nutrir. Eu pensei muito nesse programa e eu já fiz vários xamanas e muito focado no corpo e na alimentação. E de acordo com... Itamar saiu? Saiu. De acordo com o que eu tenho vivenciado nos grupos de estudos, com vocês que são meus pacientes, alunos de yoga, eu tenho percebido, principalmente nesse segundo semestre, uma necessidade muito grande que a gente está para olhar para o nosso fluxo mental, para fazer, digamos assim, uma. Vou usar essa palavra de novo para ficar mais fácil. Um detox mental também. O que seria isso? Uma seleção, uma observação dos nossos pensamentos e uma possibilidade da gente aliviar esse fluxo mental através de técnicas também de respiração e de meditação. Deixa eu só fechar esse áudio aqui. Não sei quem entrou com iPhone, mas seja bem-vindo. Seu nome não está explícito para mim, então quando você aparecer, eu vou saber quem é. Ó. Ah, Rilsnéria, perfeito. Bem-vinda, bem-vinda. Rilsnéria também está na formação de terapeuta Ayurveda, gente. Logo nós vamos ter vários terapeutas aí novos em campo. É aluna nossa da formação. Então, como que vai funcionar o nosso programa? Só para vocês ficarem. Boa noite, querida, bem-vinda. Só para vocês compreenderem um pouquinho. Nós vamos ter 3 aulas essa semana. A gente não vai começar a parte alimentar essa semana. A minha proposta é instruir vocês para que vocês comecem a parte alimentar a partir de domingo. Domingo é um dia que geralmente a gente está em casa, né? Não tem aquele fluxo de trabalho tão alto, então fica um pouquinho mais fácil de vocês organizarem a dieta de vocês. No sentido alimentar, é uma dieta muito simples. Não é algo complexo, é algo simples e fácil, e a partir de amanhã eu vou começar a falar dessa parte alimentar com vocês. Só que a parte psíquica, mental, a gente já vai começar hoje, porque eu acho ela de muita importância para a gente se reorganizar. E aí eu vou instruir vocês como é que a gente vai fazer. Durante o processo alimentar que vocês vão fazer depois das nossas aulas de quinta e sexta, eu vou gravar também pequenas meditações conduzidas, áudio, e colocar no grupo. E vocês vão utilizar esses áudios durante a semana que vocês estiverem também fazendo essa dietinha alimentar. Por quê? O objetivo é a gente trazer muita atenção para nós mesmos. A semana de rejuvenescimento, a semana de xamana, ela tem acima de tudo o objetivo da gente se observar muito, da gente observar os nossos padrões também de pensamento e os nossos padrões emocionais. Acima de tudo, para o Ayurveda, tudo começa nas emoções, tudo começa no sutil, tudo começa na mente. A gente começa a organizar o nosso fluxo mental, a gente começa a melhorar o fluxo da respiração, a gente começa a trazer reflexões e meditações para o nosso cotidiano. Isso tem um impacto fortíssimo no nosso corpo. Então, o objetivo principal, o convite principal que eu quero fazer para vocês desse xamana é a gente focar nos padrões mentais.
E eu vou trabalhar com vocês algumas meditações conduzidas que eu vou gravar e sempre colocar lá no grupo para vocês ouvirem de manhã cedinho. Então, durante a semana que vocês estiverem fazendo o programa alimentar para se aliviar, para se desintoxicar, para melhorar a digestão, para sentir o corpo um pouquinho mais leve, vocês vão estar também abrindo mais espaço prânico, abrindo mais o nosso ar, o nosso éter, para a gente poder perceber também um pouquinho mais as nossas experiências emocionais e mentais. E aí, os pequenos áudios que eu vou gravar para vocês vão ter esses objetivos de vocês ouvirem de manhã cedinho, na hora que acordar, e fazerem o exercício de escrita. Vamos dizer que esse é o nosso exercício de limpeza mental. A gente vai ouvir uma meditação conduzida todos os dias, 5 minutinhos, vai ser pequena, vai dar para colocar na rotina de todo mundo. Acordou mais cedo, ouviu, pegou o caderno depois de ouvir e escreve o que que eu vou estar conduzindo na meditação. Eu não sei em qual grupo que vocês estavam que eu falei isso, porque tem muitos grupos de estudo e cada um de vocês estão em um deles comigo. É, o pensamento, ele é muito leve. O nosso pensamento é volátil. A gente precisa ancorar o nosso pensamento. O exercício de escrita é uma forma de ancorar o pensamento. Então, muitas vezes a gente tem muitos pensamentos e a gente não está sabendo como conduzir ou como compreender o nosso padrão mental. Quando você escreve, você aterra teu pensamento. Pensamento é ar, pensamento é vata, pensamento é éter. Quando você escreve, você materializa, você traz para a terra. Então, aquilo que está muito volátil, aquilo que está muito intenso, ele ganha ordem com o exercício de escrita. Então, um dos objetivos, e aí até sexta-feira eu vou passar isso bem organizado para vocês, vai ficar bem claro. Um dos nossos objetivos é, dentro desse programa de chamana, acordar todos os dias cedinho e fazer a meditação guiada e depois escrever o que que ela está trazendo como proposta. Então, vocês vão ter um caderno de escrita constante. A gente vai estar trabalhando muito essa limpeza dos nossos padrões mentais, essa observação dos nossos padrões mentais, essa escrita de si. É um exercício muito importante. E eu vou abrir um material agora para vocês para explicar o porquê disso. Só então, organizando aqui, como é que vai ser a nossa metodologia? A gente vai ter aula hoje, amanhã e sexta. Hoje eu vou focar mais nessa parte mental com vocês. A partir de amanhã eu vou começar a falar da parte física e alimentar também. Aí vocês vão ter essa instrução de receitinhas, instrução alimentar, instrução de chás, instrução de plantas medicinais, para vocês utilizarem durante uma semana como autocuidado. E junto com isso, exercício de escrita, meditação e respiração. Então, como se fosse assim, é como se mesmo no meio do turbilhão do nosso trabalho, das nossas atividades, a gente fosse tentar inserir nessa próxima semana recursos de autocuidado constante. A gente vai continuar nos nossos trabalhos, a gente vai continuar nas nossas demandas, mas a gente vai ter algo a mais, que vai trazer a gente para uma autoobservação muito grande de corpo e mente. Então, é um programa para o corpo e para a mente. A gente não vai dissociar, a gente vai integrar. Tá bom? Compreendido? Com as 3 aulas vai ficando mais ancorado para vocês, tá? Eu vou abrir um material aqui que ele é fundamental agora para a gente pensar nessa parte mental. Vai ficar bem legal para vocês. Deixa eu só achar, vai estar aqui. Ok. Esse material eu vou mandar para vocês, tá? Então vai ficar fácil também, vocês vão ter. Aqui eu chamei de Xamana Mente e Corpo. E a gente vai começar aqui. Marina, Riosnéria, vocês vão lembrar da nossa aula recente que a gente teve de Ayurveda, que eu dei revisão para vocês no curso de formação de terapeuta Ayurveda sobre as gunas.
E isso é o nosso conteúdo para hoje, para esse Xamana. Então vai ser legal que as meninas que estão na formação vão revisar e também quem está aí nesse lugar de terapeuta. Gente, pulando toda a parte filosófica do Ayurveda, eu quero ir para uma parte mais concreta aqui da nossa mente. A gente tem 3 padrões mentais muito fortes na nossa psique. E eles estão atuando conosco constantemente. Deixa eu só ver a Mercedes aqui. Ah, tá. Ok. Eles estão atuando conosco constantemente. Esses 3 padrões mentais a gente vai chamar de gunas. Gunas são formas como a nossa mente se manifesta, como os nossos pensamentos se manifestam, como a gente pode criar ações psíquicas na vida, como a gente pode vibrar nos nossos sentir e pensar sobre a vida. A gente vai pensar que a nossa constituição psíquica, ela tem sua formação primordial, em sua natureza primordial, a influência desses 3 padrões mentais cósmicos. Esses padrões não são individuais nossos, eles são padrões mentais cósmicos, e a nossa mente manifesta eles através dos elementos e das experiências que a mente pode ter atuando como estrutura. Então, a nossa mente é uma estrutura que, como estrutura, manifesta padrões mentais. Quando a gente compreende melhor que esses padrões mentais existem, a gente também consegue dinamizar e organizar esses padrões mentais na nossa vida. Isso é muito importante. A compreensão desses padrões é um convite para a gente organizar esses padrões da nossa vida. A gente tem um padrão que é chamado de Sattva, outro Rajas e outro Tamas. São formas da nossa mente se manifestar, vamos dizer assim. Sattva é o que a gente quer desenvolver essa semana. Por isso que eu trouxe essa aula para vocês, para ficar claro o nosso objetivo. Eu podia simplesmente dar as meditações para vocês e as respirações, mas eu quero que vocês compreendam. Eu quero convidar vocês a trazer essa parte também da compreensão, do raciocínio, para a gente colocar intenção nas nossas ações durante a semana. Qual que é o convite de xamana mental que eu quero fazer para vocês? A gente desenvolver durante essa semana o padrão mental Sattva. Sattva, segundo a Ayurveda, é aquilo que vai nos conectar com a harmonia da nossa experiência de vida. É aquilo que vai nos convidar para um discernimento profundo sobre a nossa vida. O padrão mental sato é aquele padrão mais meditativo constante, em que te tira da dúvida. A dúvida é quando a mente transita entre pontos. A angústia é quando a mente transita entre pontos. O estresse é quando a mente transita entre pontos, ou seja, a mente está na dualidade, ela se manifesta por dualidade, mas ela tem um código, digamos assim, essencial, que é o código da natureza cósmica, harmoniosa. Quando a gente começa a vibrar mais nesse padrão satávico, você continua com as suas atividades, você continua com a sua vida, você continua com seus desafios, isso é muito importante de ser dito sempre, né? A gente não precisa se isolar da vida para sentir esse bem-estar. A vida faz parte desse processo de construção dos nossos desafios, os nossos desafios fazem parte do processo de construção da nossa psique. Então, a gente tem desafio, a gente tem problema também para consolidar a nossa psique, para construir experiências da nossa psique. Mas a gente pode desenvolver cada vez mais o padrão satávico da nossa mente para que essas experiências elas consigam se ancorar num lugar de maior harmonia com nós mesmos. Essa experiência é com a gente. É eu receber o impacto do estresse, é eu receber o impacto do problema na minha vida, e ainda assim eu conseguir
mesmo que o sentimento seja angustiante, administrar uma experiência de querer me sentir bem com isso. Quando eu administro isso, o impacto vem, mas ele consegue passar. Eu não sustento a dor, eu não sustento a emoção negativa por muito tempo, porque eu estou cada vez mais exercitando a minha mente vibrar numa constância de busca pelo bem-estar, de experiência, de manifestação de se sentir bem. A gente usa muita técnica de respiração e a gente usa muita meditação para poder desenvolver a experiência satávica. Contato com a natureza também, é claro, porque a natureza já vibra mais harmoniosamente na mudança da vida. A gente que põe resistência na mudança, então a gente sofre mais. As técnicas de respiração, principalmente as que eu vou passar para vocês, são muito boas. Algumas são para limpeza psíquica, a gente já vai fazer uma hoje para isso. Elas são técnicas muito boas porque quando a gente muda o padrão da respiração, a gente altera o padrão dos pensamentos e da mente também. O teu pensamento segue os ritmos da tua respiração também, porque a respiração é sutil e o pensamento é sutil. Quem trabalha aí com pacientes, é uma coisa muito legal para a gente passar para paciente ansioso. Marina, que é nutricionista, pode usar isso também. Um pranayama. O primeiro alimento é a respiração, o primeiro alimento é o prana, o primeiro alimento da vida é o oxigênio. Então, se a gente quer melhorar o nosso padrão, seja ele qual for, a gente trabalha com prana e oxigênio como ponto primordial. Por isso que eu quero começar o Xamana com vocês desse lugar. A gente não vai começar do lugar físico, a gente vai começar do lugar sutil, porque é aqui onde tudo começa. A manifestação da gente começa no sutil. Rádias é um padrão mental que vocês percebem muito, todos nós percebemos muito no nosso cotidiano de ação. Você está no trabalho, você tem que resolver coisas. Renata, que tem cargos aí de autoridade, né? Os desafios são constantes em ser resolutiva. Esse lugar de ser resolutiva é um lugar que a gente desenvolve muito a mente irajásica. A mente irajásica é a mente da ação, é a mente da criação, é a mente do movimento. É um padrão mental importante para a gente que está atuando no nosso ego, na nossa personalidade, na manifestação, na realização da vida. Esse padrão mental nos ajuda a realizar coisas na vida. O problema é que esse padrão mental, quando muito hiperestimulado, ele leva a gente para o estresse e ansiedade constante. E esse é o lugar em que estamos coletivamente. Podemos dizer que esse não é um lugar individual, ele é um lugar coletivo. Acredito que todos nós, em algum momento, estamos com dificuldade de administrar níveis de estresse e de ansiedade, porque isso já é um padrão da nossa psicosfera coletiva. Estamos todos vibrando nesse lugar porque a nossa mente irajásica está muito hiperestimulada. Nós nos identificamos com fazer. Quando não estamos fazendo algo, às vezes sentimos que não somos nós mesmos. Quantas vezes você já se sentiu vulnerável quando não está fazendo algo? Quantas vezes você já se sentiu mal por não estar fazendo algo? Quantas vezes você já se julgou por não estar em atividade constante? A gente criou um padrão cultural coletivo em que eu tenho valor pelo que eu faço e não pela minha presença. A gente acostumou com o hiperestímulo. Então, quando eu não tenho nada a fazer, é como se eu estivesse invalidando a minha existência. Ou seja, a gente hiperestimulou muito a nossa mente irajásica. A mente irajásica tem muito a ver com Vata e Pitta, porque tem a ver com a ação. Vata e Pitta é ação. Então, quem aí já, acho que todos vocês já têm uma prévia de um conhecimento de Ayurveda, todos que estão aqui,
já consegue identificar isso, né? O Vata, aquele lado mais frio e ansioso e com medo, às vezes, inseguro. O Pitta, aquele lado mais quente, mais impetuoso, mais impaciente, que traz a raiva com mais facilidade e traz o estresse. Então, são padrões da nossa mente que estão aí, mas a gente ainda vai continuar usando essa mente rajásica porque nós estamos em ação no mundo, a gente não vai eliminar nenhum padrão mental, não é esse o nosso objetivo, é compreendê-los e cada vez mais nutrir na gente aquele padrão satávico para sustentar os outros dois. Tá? A gente sabe que tem os outros dois, a gente sabe que usa os outros dois, mas a gente precisa cada vez mais colocar na nossa vida, digamos, rotinas, atividades diárias que nutram o nosso padrão satávico, para que a gente possa cada vez mais desenvolvê-lo, sustentá-lo na nossa vida. E aí os momentos de crise ficam mais leves. Isso é fundamental. Os momentos de crise ficam mais leves quando a gente nutre mais o padrão satávico. Tamas, ele tem uma relação um pouco mais com a inércia, com a matéria, com a estabilidade. É o padrão da tua mente que você usa, por exemplo, também para dormir. Se você não tiver um padrão tamásico, de alguma forma você vai desenvolver também uma insônia, porque ele é o que leva a tua mente para a estabilidade. É o padrão que aterra a tua mente. Ele tem uma relação com Kapha, com terra. Só que ele, em também demasiado uso, ele pode te levar, às vezes, para algumas inércias, para alguma, digamos assim, uma preguiça mental de sair de um lugar de desconforto. Já viram? Isso é muito comum. Às vezes a gente está num lugar que a gente sabe que se machuca, a gente está se machucando, a gente está fazendo uma ação, repetindo um pensamento, repetindo um sentimento que você sabe que não é bom para você, mas você se acomodou naquele lugar. Esse se acomodar até naquilo que faz mal para a gente é muito da mente tamásica. A mente tamásica é um padrão da nossa mente que tem uma preguiça, uma inércia em se renovar, em sair até mesmo de um lugar de dor. É um padrão da tua mente que muitas vezes te leva para a obscuridade de você mesmo. E isso é muito importante da gente identificar, porque todos nós temos um pouco disso em alguns momentos. Muito, muito importante. É aquele lugar que às vezes você entra e você sabe que tinha que sair, mas ficou cômodo. Tá muito cômodo continuar tendo aquele pensamento de preocupação todos os dias. Tá muito cômodo continuar fazendo uma ação que você sabe que não é boa para você, mas que você já se acostumou. Tem uma relação com os nossos vícios psíquicos, que se manifestam nos nossos vícios físicos. Então, tamas não é simplesmente a inércia de você não querer fazer nada, de você querer ficar, por exemplo, deitado e não ter suas atividades do dia. Tamas é também um padrão que te impede de mudar aquilo que precisa ser mudado. É um lado obscuro da mente, que te mantém fazendo coisas que são ruins para você, mas está cômodo. E aí você se mantém nesse lugar. É muito importante a gente começar a observar esses padrões de rádias e tamas na nossa vida, e esse programa de xamana é um convite para vocês fazerem isso também. Enquanto a gente vai trabalhando com os chás, com a alimentação, eu quero convidar vocês a estarem olhando para esses padrões mentais também. Isso vai ser muito importante. Noêmia não está aqui? Noêmia ia fazer aula com a gente? Tá. Vamos ver aqui, ó. Ó, só para clarear para vocês aqui, então, um pouquinho mais. A qualidade de rádias é a turbulência, o movimento, a ação, a perturbação e o excesso de atividade. Então, eu queria já convidar vocês a não olharem para isso de forma teórica, mas prática.
No teu cotidiano, como que tá esse padrão rajásico? Identifica qual que é o nível, qual que é a porcentagem, digamos assim, quem é mais concreto, quem tem mais terra no mapa, quem tem virgem no mapa, cria uma porcentagem. Quem é mais ar no mapa pode pensar disso de forma mais sutil. Quem é mais terra, cria uma porcentagem. Marina, cria um gráfico pra gente, porque essa mulher tem 3 terras assim, ó, de frente: Sol, ascendente e Lua. Ela sistematiza a vida pra gente. Isso é muito importante. Observa o teu cotidiano, imagina você assim, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Como que você percebe essa turbulência da tua mente? Esse movimento na tua mente, esse excesso de ação na tua mente, essa atividade, essa necessidade de estar sempre móvel, de estar sempre psiquicamente hiperestimulado. Imagina o teu dia, imagina que porcentagem você daria para esse padrão mental para você. E pensa o quanto, isso é legal até de vocês escreverem um pouquinho, o quanto esse padrão é útil, porque sim, ele tem muita utilidade para a gente. Eu estou aqui agora conversando com vocês usando minha mente irajásica. Senão, eu não estaria conseguindo construir meu raciocínio lógico para passar esse conteúdo para vocês. Então, percebam que ele é um padrão muito útil. O problema é que a gente, às vezes, utiliza em excesso. Aí a gente vai para o adoecimento psíquico. Para o Ayurveda, as doenças mentais partem desse lugar, das gunas. Então, é importante a gente perceber o quanto desse padrão rajásico eu uso de forma saudável na minha vida e o quanto eu estou usando em excesso e o quanto esse uso em excesso vai levar para as coisas que me incomodam. E aí eu queria que vocês escrevessem 2 pensamentos que vocês têm cotidianamente que deixam vocês acelerados. Ou 2 sentimentos, né? Porque o pensamento agora ele se mistura com o sentimento. Vamos supor, vou só dar um exemplo. Vamos supor que todos os dias eu acordo preocupada com o tempo de levar os meninos para a escola. Lembrei da Carol. Quem tem filho, criança? Carol, olhei para você e lembrei dos meninos. Quem tem filho, criança, sabe que isso é um desafio. E é um desafio, né, Carol? Porque são 2 seres que dependem da sua organização, porque sozinhos eles não vão se organizar. Então é natural que você, como mãe, e as mães passam muito por isso, já acordem com a mente irajásica estimulada. Porque você está cuidando de um conjunto de fazeres que não é só o teu, não é só aquilo que depende de você, mas dos outros que também dependem de você. Aí vem um grande desafio, por isso que a gente vai desenvolver a mente sátua. Você consegue ter várias atividades, mas se mantendo em constância no fazer. Se você acordar e já está preocupada com o tempo, isso é um padrão rajásico que vai te levar ao estresse ou ansiedade. Agora, se você acordar e sabe que você tem um monte de atividade, mas primeiro cuida de você ali um pouquinho e faz cada atividade no momento de fazer, sem ficar pensando na que vem depois, você já administra esse padrão rajásico. O que nos adoece no padrão rajásico, às vezes, não é ter muita coisa para fazer. É você fazer uma coisa pensando na outra. Ou você fazer uma coisa preocupada, ou você fazer uma coisa ansiosa, ou você fazer uma coisa com medo, ou você fazer uma coisa com raiva. É quando você soma o fazer com pensar, com sentir, com coisas muito estimulantes e negativas para você. Às vezes você pode ter muita coisa para fazer no dia, mas se naquele momento que você está fazendo aquela coisa, você foca só nela, respira fundo, confia e fica nela, não preocupa com o resultado nesse momento que está fazendo e não preocupa com o que vai vir depois, você consegue sustentar um pouco mais esse Iradias.
Então, isso é um exercício da gente se manter mais presente. A presença alivia o impacto de rádios. A presença te ancora mais. E deixa a tua mente focada naquilo que ela está fazendo agora. O que ela está fazendo agora? Isso é importante. Isso canaliza a tua energia. Então, eu queria que vocês escrevessem 2 pensamentos, sentimentos, o que vocês preferirem, ação, pode ser essa preocupação de manhã, pode ser o medo com algo do trabalho não dar certo, pode ser uma preocupação financeira, pode ser uma angústia que você está passando para mudar algo e não está conseguindo. Escreve um padrão, 2, perdão, que você acha que era ajásico, porque a gente vai trabalhar ele hoje na meditação. Então, isso é importante. Essa escrita agora, ela vai fazer parte do nosso exercício de xamana. Anota esse padrão. Anota 2 padrões que você percebe que deixa a tua mente irajásica muito estimulada. 2 coisas que você tem alimentado todos os dias e que você sabe que está deixando a tua mente mais turbulenta. Certo? O padrão tamásico, ele é aquilo que eu estava falando para vocês sobre a nossa estagnação nos processos da vida. Esse é um lugar que eu quero muito convidar vocês, principalmente pelo momento astrológico que a gente está ainda com o impacto dessa lua cheia que aconteceu agora essa semana. Tamas em excesso na nossa mente impede a mudança que a gente já sabe que tinha que fazer. A gente pode falar de várias coisas sobre tamas, mas eu queria hoje focar nisso com vocês. Tem uma mudança, às vezes, na forma de se relacionar com a gente, com o outro, com o trabalho, com a vida. Nós somos convidados a mudar. Esse é um momento que há esse convite, principalmente a nível de relacionamento pessoal e relacionamento a 2. Esse é um momento muito propício para esse convite, onde você já sabe que precisa fazer uma mudança, mas resiste, mas segura, tem medo, estagna, prefere repetir um padrão que sabe que não é bom para você, que te desvitaliza, que rouba a tua potência de ser. Você repete esse padrão para não mudar. Isso é a mente tamásica. Ela resiste. Ela cria resistência à mudança. Ela cria resistência à expansão. Ela cria resistência ao novo. Ela cria resistência à vulnerabilidade. Ela se apega. É o padrão do apego. Não só o apego a coisas materiais, mas o apego àquilo que a gente já construiu na nossa vida. E às vezes está na hora de mudar. Às vezes está na hora de deixar transitar. Às vezes está na hora de arriscar. Para a gente retomar nossa energia de vida, nossa pulsação, a nossa vitalidade. Às vezes a nossa vitalidade não é pelo excesso de coisa que a gente está fazendo. A falta de vitalidade, às vezes, é por a gente não estar fazendo aquilo que nos nutre. Quando você faz ações que te devolvem energia, você cansa, mas você continua disposto à vida. Quando você faz muitas ações que não têm vida para você, que não têm pulsação para você, que não são coerentes com você, você perde a energia nessas ações.
E aí todos os dias você tem que começar de novo, mas começar algo que não te devolve a nutrição. E aí a longo prazo você vai se sentindo desvitalizado, sem vida, sem pulsação. Isso é muito importante da gente identificar nesse programa. Queria convidar vocês a escrever qual que é a ação tamásica hoje que me resiste à mudança. A gente vai usar isso na meditação também. E se você puder focar um pouquinho no lado relação pessoal, relação a dois, os astros favorecem isso nesse momento. Se precisar ser profissional, tudo bem, é só para a gente aproveitar o fluxo. Quem tem Libra no mapa forte vai sentir mais agora. Renata, é bom que eu conheço o mapa de muitos de vocês, eu posso dar pitaco. Então, o que que a gente quer desenvolver essa semana? Com as meditações, com as respirações e até com a nossa dieta, porque a gente vai estar comendo coisas que também estimulam um pouquinho o sattva na nossa vida. A gente quer se conectar um pouco mais com essa harmonia da vida. E não achem que essa harmonia é algo que vai evitar conflitos, sentimentos negativos. Não, a vida continua pulsando, mas eu vou me relacionar mais leve com essa pulsação. Chegou a raiva, eu consigo perceber ela chegando e deixar ela saindo. Chegou o medo, eu consigo me harmonizar com a presença dele e deixar que ele saia. É muito importante isso, é porque a gente refletir sobre isso, porque muitas vezes a nossa mente, por ser dual, ela tende a achar que ela só vai estar harmoniosa se nenhum sentimento negativo chegar em mim. Eu gosto de usar exemplo da natureza. A natureza é harmoniosa mesmo na tempestade. Mesmo num furacão, a natureza ela tem harmonia em ser, na sua própria pulsação. Ela se renova com qualquer movimento excessivo que toca ela. Então, quando a gente desenvolve mais essa mente sato, a gente confia mais nessa vida que flui pela gente. E aí, essas emoções que são impactantes, elas vão continuar existindo porque elas servem no processo de dualidade da vida. A vida na matéria é dual. Tem bem, tem mal, tem frio, tem calor, tem luz, tem escuro. Eu só compreendo um lado porque eu sei que existe o outro. Então, todos esses impactos emocionais que a gente vai chamar de negativos, eles vão continuar existindo na nossa vida, mas quando a gente desenvolve mais a mente satávica, a gente cria uma resiliência em perpassar a vida, porque a gente confia em algo maior. É como se a gente tivesse cada vez mais conectado com uma espiritualidade maior. Então, a gente consegue perceber com mais intuição que os desafios são simplesmente passageiros. Passa. E algo vem depois que passa. E outra coisa vem depois que passa. Então eu entrego mais nos processos da vida, eu ponho menos resistência. Eu compreendo mais, a mente satávica, ela desenvolve mais tua intuição, tua clareza sobre as coisas. É uma experiência mais espiritual sobre a vida. Uma vez, uma professora minha de yoga, que é médica e ela trabalha muito com neurociência, ela disse que ela estava numa palestra e perguntaram para ela o que que é ser um ser espiritual na vida. E ela falou: é transitar com esperança constantemente, confiando em algo maior, independente do tamanho do desafio. Então, ela não conectou com rito, com nada. Ela conectou com a nossa capacidade de desenvolver uma experiência de esperança e confiança em algo maior, em saber que tudo que está aqui passa.
E a mente satávica é isso, é para nos conectar mais com essa informação que a gente tem dentro da gente. Isso é visceral, a gente tem, a gente não vai trazer de fora. A gente medita, a gente respira para conectar com o que já existe dentro da gente. Isso é muito importante. A gente não está trazendo nada de fora. A gente está simplesmente abrindo mais espaço para acessar o que está dentro. Você tem isso em você. O equilíbrio trigúnico, né, que seria o equilibrar as três gunas da gente, permite que a nossa essência, Prakriti aqui é a essência, tá? Retorne ao estado e manifesto integrado ao ser supremo, Sattva. Despertando o potencial de Sattva em nós. Em desequilíbrio acontece o processo de manifestação cósmica da criação da matéria e da individuação. Eu vou mandar esses slides para vocês, aí aqui tem um quadrinho também com as características de Sattva, Rajas e Tamas, para que vocês possam estudar, e tem até olhem o de Tamas. Ótimo. Esse slide é do curso de formação, lembra, Marina? Eu peguei de lá para vocês. Os gunas como energias atuantes da natureza se tornam fatores de influência nos padrões de energia da mente e nos movimentos do nosso pensamento. Então, sempre pense nisso, os teus pensamentos têm uma relação com essas gunas. O tempo todo, comece a observar isso essa semana. Comece a observar os teus padrões de pensamento e pensar, nossa, será que isso é mais sattva, rajas ou tamas? Para você ir compreendendo mais a tua mente nesse fluxo cotidiano, como é que ela flui. Então, chegou um desafio de trabalho, analisa. Nossa, eu reagi mais tamásico, mais rajásico, eu consegui colocar um pouco de sattva nessa experiência que chegou em mim, nesse desafio que chegou em mim. Começa a exercitar isso essa semana. É um convite para vocês também, é um convite do nosso xamana. A gente observar esses padrões mentais. E a gente observar como é que a nossa mente está usando esses padrões mentais através dos pensamentos. Chegou um desafio de relacionamento. Opa, eu fui mais para arádias ou para tamas? Eu voltei para a inércia? Meu companheiro, minha companheira, ou seja quem for que tem uma relação muito íntima comigo, me trouxe um desafio. Como é que eu agi? Eu voltei para Tamas, eu fiquei inerte, eu voltei para aquele lugar onde eu não me relaciono com isso, onde eu fujo disso, onde eu estabilizo nisso, onde eu tenho apego a um padrão já construído no meu relacionamento, mesmo sabendo que não é legal para mim? Ou eu reajo intensamente também, muito urajásico, muito impulsivo, muito agitado, com muito medo do que esse padrão de relacionamento me traz. Ou eu consigo criar um discernimento, perceber o que chegou e tentar dar uma devolução que seja verdadeiramente boa para mim naquele momento. É esse desenvolvimento de sátua na gente. Às vezes é agir diferente do que a gente tem agido. Perceber se a forma que a gente tem agido tem nos machucado constantemente. E experienciar agir diferente. Então, essa semana é muito boa para a gente olhar isso. E a gente vai desenvolver exercício de meditação, uma experiência alimentar, para que a gente possa desenvolver mais esse sattva. Então, esse xamana é um xamana que eu gostaria, eu já fiz vários xamanas, mas eu acho que eu sempre trago sattva, rajas e tamas, mas eu nunca quis com tanta vontade colocar que o convite dele fosse para a gente desenvolver sattva. Então, vamos dizer que esse é o nosso acordo nesse xamana. Vamos tentar experimentar essa semana, desenvolver mais essa mente de clareza, de discernimento sobre como eu posso, mesmo com os desafios da vida, ser totalmente fiel
a mim e a querer fluir com mais leveza e com mais integridade na vida. A integridade que eu digo é com respeito a mim, a minha espiritualidade, a minha conexão, a querer ficar bem de verdade, mesmo diante de um desafio, a arriscar escolher fazer algo diferente, para que eu realmente possa me sentir diferente e melhor. Tá bom? Tudo bem? Como é que tá o desafio, assim? Tá legal? Tá possível? Tá grande? Tá pequeno? Tá assim, Marina? Fez revolução. Patrícia, Beethoven, vocês estão bem aí, escondidos? Estou muito bem. É porque meus gatinhos estão me atacando aqui na cama, aí eu prefiro deixar a câmera desligada, tá? A gente acolhe eles também, a gente não tem exclusão nenhuma. Pode chamar eles para participarem, tá tudo certo. Esse grupo é Eles me super aberto. atrapalham. Eu tenho certeza que esse grupo é super receptivo aos seus gatinhos, Beethoven. Itamar, tudo bem aí? Então tá. Vamos começar então. Uma meditação. Eu vou passar primeiro uma meditação. Oi, Pati. Que bom te ver. Nossa terapeuta. Gente, quem tá em Goiânia, deixa eu fazer propaganda para os amigos. Quem tá em Goiânia e precisar de um Shirodara e de uma Pianga, entre em contato com Patrícia Duarte. Vocês vão ter uma excelente experiência. É, A gente vai começar então. Eu vou fazer uma meditaçãozinha conduzida, só para a gente ancorar essas informações. E aí a gente vai para uma meditação ativa, que eu vou colocar um mantra do Kundalini Yoga, e a gente vai fazer uma respiração muito específica, que vai ter um efeitinho no nosso sistema nervoso parasimpático. E aí eu explico para vocês isso. Então, essas duas meditações vocês já podem utilizar durante a semana também. E depois eu vou gravar áudios para a semana que vem, colocar lá no grupo de meditações conduzidas para vocês seguirem a semana, tá bom? Então vocês podem ficar, eu vou colocar um sonzinho de fundo, vocês podem ficar da forma mais confortável possível, mais relaxada. Agora a gente vai fechar os olhos e a gente vai meditar primeiro de uma forma muito relaxada, sem técnica, eu vou só conduzir vocês. Vou botar um sonzinho de fundo. Aquele que tava, inclusive você me pediu, Beethoven, tá lá no grupo já para vocês, tá? Obrigado. Deixa eu só partilhar aqui o som. Ok. Conseguem me ouvir e ouvir o sonzinho de fundo ao mesmo tempo? Ele tá atrapalhando minha voz? Posso abaixar ele ou tá bom? Tá Tá bom? excelente para mim. Perfeito. Agora eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Agora é um momento que a gente não resiste, a gente entrega. Então, para isso, faz algumas expirações pela boca. Quando você soltar o ar, solta ele como entrega. Solta ele, deixa ele chegar no teu quadril, nos teus pés. Deixa o ar te ancorar na tua terra, te levar até a tua base, até os teus pés. E lá, você sentir que existe de verdade nessa experiência de vida. Deixa teu corpo vibrar. Deixa teu corpo sentir. Deixa o corpo sentir o ar, a respiração, a vida que pulsa através dele. E então tua respiração vai ficando mais suave pelas narinas,
inteira, tranquila. E agora eu te peço para você pensar na nossa aula e pensar naqueles dois padrões serajásicos que você escolheu, que você sabe que não estão te fazendo bem. Uma forma de pensar, de agir, de sentir, que você repete todos os dias. Você repete, porque você se habituou a repetir. E eu te pergunto, se você está pronto ou pronta para mudar alguma coisa desse padrão, ou para simplesmente aliviar o impacto desse padrão na tua vida. Reduzir, liberar. Deixa teu corpo te responder. Como que teu corpo fica com esse padrão rajásico? Como que as tuas pernas ficam? Como que o teu quadril fica? Como que teus ombros ficam? Hoje a gente vai trabalhar só o rajásico, a gente não vai entrar no tamásico. Percebe um pouco mais o que desse padrão você pode agora mudar. Esse rajásico. O quanto você está disponível a mudar. Imagina se você pudesse acordar todos os dias e não ter esse padrão tão forte em você. Como o teu corpo ficaria? Conta essa história para o teu corpo. Como o teu peito ficaria? Como os teus pulmões ficariam? Como a tua respiração ficaria? E eu vou te convidar agora a estar pronto e pronta nesse momento. A gente aliviar um pouco desse padrão na nossa vida. Então coloca a tua intenção, coloca a tua vontade. Agora, nesse exato momento, você é vontade. A partir desse instante, você é por inteiro a vontade de deixar que esse padrão se alivie, de retirar o peso dele do teu corpo. Você vai colocar as palmas das mãos voltadas para cima, na altura dos teus ombros. A gente vai fazer a técnica de Kundalini agora. Nós vamos inspirar pela narina, pelas narinas, deixar a garganta bem aberta, cai a cabeça para trás e solta pela boca. Voltou ao centro, puxou pelas narinas, subiu a cabeça, soltou pela boca. Esse é o exercício meditativo que a gente vai fazer, tá? Quando você soltar, você vai imaginar que você está aliviando essa tensão do teu sistema, jogando para fora, para o universo. Volta, se recomponha
puxa o ar pelas narinas, expande e solta. Entrega. Tá bom? Vamos começar? Fechem os olhos, coloca a intenção de vocês, as palmas das mãos estão voltadas para cima, isso é uma meditação ativa, porque você movimenta de certa forma a cabeça para poder fazer. As palmas se voltam para o alto em devoção, em experiência. Tua coluna está bem ereta e o teu peito está aberto. Deixa o coração presente. Quando o mantra começar, você de olhos fechados começa a respiração. Esse mantra é muito acolhedor. Aproveita ele para isso.
Traz as tuas mãos no centro do coração. Inspira só pelas narinas agora, fazendo um balanço. Imagina você transitando pela vida mais leve. Soham, presente vivo que atende. Olhos fechados. Imagina você caminhando num jardim. Imagina os teus pés tocando a grama de forma muito leve. Abraça a grama com os teus pés. Sente essa natureza harmoniosa subindo pelo teu corpo, através do prana que percorre os teus canais, adentrando na sola dos teus pés. Imagina que você pudesse abrir os teus olhos e ver você lá na frente, com as tuas novas escolhas, com a tua nova vontade, sem esse padrão excessivo, rajásico que te perturba cotidianamente. Como você se vê? Como é o teu caminhar? Como o teu corpo se apresenta? Como os teus pés pisam o chão? Como que os teus braços se movem? Como é a tua presença? Como que você se recebe? Como que você se sente? Como que você vibra? Deixa teu corpo sentir você. Deixa teu corpo sentir esse novo você. Para você ter a experiência de o quanto vale a pena investir nessa mudança. Porque teu corpo sentiu como é você, mais leve, aberto e transitando pela vida, ao invés de resistindo diante da vida. Você passa com leveza. A tempestade chega e te toca, mas sai. A noite chega e te toca, mas passa.
O vento forte toca a tua face e não te machuca mais. Te acaricia, porque você confia, você não resiste, você entrega. Escolhe uma palavra para consolidar a tua vontade, a tua experiência e o teu trabalho agora de reduzir esse padrão rajásico na tua vida. Respira profundamente e devagar a gente vai abrindo os olhos, voltando para o meio externo. E eu gostaria que vocês compartilhassem a palavra para a gente ancorar isso nas nossas terras. Do mundo de áudio aberto agora, fazendo parte do grupo coletivo, voltando à vida real, onde há também terra e água e não somente ar e éter. A palavra não pode ser um silêncio, porque senão sua mente vai te sabotar, eu sei. Mari, eu vou começar então, né? Marina, só me diz uma coisa que eu tô curiosíssima. Por que que você tá de lado para mim? Ah, tá. Eu não expliquei. É porque eu tô em casa e o meu home office são duas telas. Uma tela grande não é desktop, é um monitor. E a câmerazinha fica no laptop. Eu não consigo pôr os dois de frente para mim, aí eu fico de lado. Tá bom, entendi. Aqui, ó. Ótimo. Eu ouvi seu lado virginiano agora. É, eu não consegui pensar em uma palavra só, foram duas, que as duas ficaram flutuando na minha mente. Foi entrega e confia, foram as duas. Perfeito. E eu não consegui caminhar no jardim. Eu corria e saltitava na grama, assim, não sei o que significa, depois você me conta em terapia, mas Não vou contar agora em público, né? A gente faz um particular essa parte. é isso. Eu não consegui caminhar, eu ficava dando igual uma libélula, assim, ó. Não sei o que era aquilo, não. Quinta-feira a gente conversa. É, muito bom. Entrega e confia. Coloquei as palavras. Foi mudança. Renata. Olá. A minha palavra foi mudança. Mudança. Fantástico. É a nossa proposta. Muito bom. Gente, o Beethoven colocou aqui amorfo, a palavra. Aí depois ele corrigiu. Não, gente, é amor. Não é amorfo. Amor foi a palavra, só que o corretor colocou amorfo. Aí eu falei, uai, não Eu entendi. pensei que a sua experiência tinha sido tão incrível que você teve que criar uma palavra nova para falar da sua experiência. Não foi bem isso. Era amor próprio. Então eu vou colocar aqui amor próprio. Perfeito. A minha coragem. Perfeito. Coragem. Minha gratidão.
Gratidão, Rosnélia. A gente está com um conjunto de palavras excelentes para nós todos usarmos. Quem mais? Eu tive duas também. E foi confia, uma delas. Uhum. E a outra é calma. Calma, confia. Elas criam uma dança, né? Calma, É. confia. Isso é ótimo, porque o padrão urajásico, tudo que ele precisa é se acalmar. Tudo que ele não tem é calma. Quando a gente rádios, tudo que a gente não tem é calma. Quem falta? Itamar? Eu, Vem a cá. minha foram duas palavras também. Foi esperança, eu posso. Eu posso e esperança. Esperança e eu posso. Poder. É isso? Isso. Perfeito. Eu posso. É uma frase muito boa para a gente acordar e falar para gente. Pati, amor, falta você. E também foi coragem. Coragem. Minha proposta para vocês amanhã cedinho, alguns de vocês fazem aula comigo 7 horas também de yoga, mas é que antes da aula vocês ouvissem esse mantra 5 minutinhos. E quem não faz aula de yoga também, antes de levantar e ir para suas atividades, eu já coloquei esse mesmo mantra lá no grupo. Vocês ouvissem ele 5 minutinhos e retomassem um pouquinho a experiência que vocês tiveram hoje, focado nesse desafio de reduzir esse padrão rajásico da vida de vocês. Se vocês quiserem fazer o exercício de respiração nesses 5 minutos, melhor ainda, porque essa respiração pela boca, ela ativa o sistema nervoso parasimpático. O parasimpático é o que relaxa a gente. Então, a gente dá uma estabilizadinha maior nessa ativação urajásica para poder ter essa experiência, essa percepção da gente. Então, amanhã, 5 minutinhos. Quem puder fazer mais, ótimo. Eu não estou querendo dar muita extensão, porque eu sei que todo mundo tem muita atividade. Se você puder fazer 10 minutos desse exercício, fantástico. Mas nem que seja 5, faça. E aí, se você for fazer 10, faz 5 com a respiração, depois mais 5 aqui, e se vocês quiserem escrever alguma coisa depois, aí o exercício fica completo. Eu gostaria de passar isso como uma regra: 10 minutos, 5 da técnica de respiração, 5 com a mão no coração, sentindo a experiência, e depois escreve um pouquinho o que aconteceu. Não quero forçar a barra para quem tem rotina aí turbulenta e principalmente quem tem filho. Mãe, a gente dá desconto em tudo. Dinacharya para mãe é totalmente diferente de qualquer outra coisa. Então, assim, tem o ideal e tem o possível, tá? Para não pressionar demais vocês. Essa é a proposta. E aí, amanhã a gente continua em aula. Tudo bem? Tá dentro do que vocês estão buscando? Tá tudo certo? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer questionar? Alguém quer brigar comigo? Falar, não Eu era quero isso, não. Quero mudar esse programa inteiro. Não, foi lindo, Mari. Cara, foi ótimo. Adorei essa sua primeira aula, tá? E saudade de você. Você tem que voltar para Goiânia de vez em quando, Su. Eu Ou escuto ir isso para toda Chapada semana. dos Veadeiros. Logo, logo, logo eu chego aí, aviso vocês. Mari, eu tenho uma pergunta, já que você falou aí das mães. Eu sempre tive essa pergunta e eu nunca nem te fiz. Ah, Essas rotinas de meditação, de escuta, da escrita, eu entendo que elas devem ser feitas no primeiro momento do dia. Mas na condição de mãe, é possível. O que que acontece? Se a gente acorda e faz só, digamos assim, um ritual físico de lavagem de nariz, de língua, arruma menino, arruma menina, e eles saem para a escola. E aí a gente faz a meditação, ela tem a mesma proporção do que eu acordar antes, fazer ela antes de tudo? Marina, a proporção é a sua intenção. É Entendi. lógico, assim,
vamos falar em teoria e vamos falar Sim, em na vontade. prática. Uhum. É lógico que no primeiro instante que eu acordo, a minha mente está mais limpa. Eu não coloquei nada ainda nela. Então, é mais fácil eu absorver um processo meditativo de maior impacto para minha psique se a Compreendo. primeira coisa que eu faço é meditar. A segunda é fazer qualquer atividade. Então, em Tá. termos assim de impacto, vai ser a longo prazo, se a primeira coisa que eu faço é colocar a meditação, minha mente está mais limpa, eu não coloquei informação, é mais fácil eu construir, consolidar esse processo. Mas ainda assim, eu acho, aí sou eu, fora de teoria nenhuma, que a nossa vontade de querer melhorar e de querer colocar algo na nossa vida, independente do horário, é o que vai ser determinante. O poder da vontade Eu que a gente tem. imaginei que fosse mesmo, até porque o meu despertador é a própria criança, então não tem nem como eu conseguir fazer isso com eles. A meditação, eu consigo fazer a parte física, né? Porque daí faz com eles do lado, mas a meditação é praticamente impossível. É possível. É por isso a pergunta. Tá, Não, mas eu obrigada. acho que para vocês que são mãe, assim, nossa, se ainda consegue fazer depois de arrumar menino para a escola, fantástico. Porque quem tem criança pequena é essa demanda. Não tem como. Depois Não, passa, mas assim, quando vocês estão vivendo sim. isso, se for possível colocar em qualquer horário do dia, eu diria, com vontade, perfeito. Às vezes é melhor do que se acordar e fazer isso distraído também. O que importa é a nossa vontade é o poder que a gente tem. Vontade é poder, desejo é poder. Tá bom. Então, Obrigada. fantástico. E ainda você está fazendo de manhã cedinho, então ainda É, é cedo, né? Você só organizou uma demanda que é essencial para você, tá tudo certo. tá joia, obrigada. Bom, tudo bem? Podemos fechar? Obrigada, Mari, Gente, adorei. muito da hora, vocês vão me perdoar. Era para ser até 9. Desculpa, amanhã eu vou tentar ser pontual. Tá ótimo, continua assim, viu? Tchau, tchau. Meu problema. Boa noite, obrigada, Boa gente. noite. Tchau. Tchau.